Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Mentes Imobiliárias Podcast, e esse é o primeiro episódio da segunda temporada. E antes de eu apresentar essa convidada incrível que nós temos hoje, deixa só eu dar alguns avisos, tá? Nós estamos voltando agora, temporada 2025, com o nosso compromisso de trazer convidados e convidadas incríveis aqui do mercado imobiliário para compartilhar experiências, compartilhar histórias e conhecimento para gestores, donas de imobiliária, corretores, enfim. E hoje eu estou com a Olga Santana. Tudo bem, Olga? Tudo bem, Paulo. Primeiro. Olga, um prazer enorme ter você aqui. A gente tinha combinado ali no ano passado da gente ver um horário. E marcar esse podcast. E final do ano, sabe como é, né? Muita correria, mas que bom que a gente conseguiu gravar. E um prazer ter você aqui, tá? De verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e muito boa a data, né? A gente tentou por algumas vezes e eu estava até te falando agora há pouco que está aqui na primeira terça-feira, meu segundo dia útil do ano de 2025. É muito bom, quero agradecer a oportunidade, principalmente para a gente poder trazer conhecimento, dividir um pouco de como é a nossa rotina, do nosso mercado e aprender junto com você também aqui. Eu espero que eu possa agregar no seu podcast e a gente já iniciar aí com o pé direito, fomentando esse mercado imobiliário. Não, que incrível. E assim, uma das coisas que eu mais admiro, existem algumas coisas que eu admiro muito do seu trabalho, mas duas delas que me chamam a atenção eu acredito que você entendeu bem desde cedo que você precisava dominar a sua região, dominar o seu mercado e se tornar realmente uma especialista na sua área de atuação, na sua região, né? E hoje você é a número 1 do mercado imobiliário de Gravatá. E também você é extremamente consistente. Você tem uma disciplina de produção de conteúdo, de divulgação ali de imóveis que, assim, pouquíssimas imobiliárias, pouquíssimos corretores têm, né? Então, isso eu admiro demais e isso é o que, com certeza, é uma das coisas que te permitem estar onde você está hoje, né? Com o sucesso que você tem hoje e com a empresa consolidada no mercado, né? E deixa eu fazer logo uma apresentação rápida para quem ainda não conhece a Olga. A Olga é corretora de imóveis de Gravatá, Pernambuco, fundadora e sócia da Olga Imóveis Exclusivos. Você tem mais de 10 anos de experiência no mercado e você é formado em economia pela UFPE. Como é que essa formação de economia ela trouxe algum impacto hoje para o que você faz hoje? Você tem algo que você gostaria de destacar em relação a isso? Sim, eu vou contar um pouco da trajetória, como Perfeito. Começou esse mercado imobiliário na minha vida, né? Como você falou, né? Eu sou fui estudante de economia, do curso de economia, e logo que eu entrei na faculdade, eu tinha um anseio muito grande em trabalhar em banco. Eu era de interior, então a gente tem poucas oportunidades. Sim. E uma das oportunidades que chamava a atenção na época, né, era com certeza uma vaga bancária. Então eu entrei aos 16 anos na faculdade de economia e coloquei meu currículo no banco, né? Coloquei em alguns bancos e fui selecionada no Banco Santander, que na época era o Real. Depois foi feita a junção lá dos bancos. E comecei nessa trajetória bancária. Por destino ou não, eu escolhi uma área operacional do banco, que era justamente a área de caixa e essa parte de tesouraria. Então, era muita recepção de carro forte, fechamento de caixa, toda essa parte operacional. Não fui para uma área comercial quando eu desejei no banco, não é? Então, isso me favoreceu no sentido de ter saído do ramo da área bancária, né? Porque eu acredito que se eu fosse uma gerente PJ, se eu fosse uma gerência pessoa física, eu com certeza eu teria muito mais contato com pessoas, visitas, clientes, e essa veia, eu não imaginava que eu tinha essa veia comercial tão pungente como eu tenho certeza hoje, que é meu dia a dia, é justamente a venda. Então, passado 2 anos nesse mercado
bancário, eu, como era estudante de federal, os professores sempre induziam para que eu pudesse fazer mestrado e doutorado dentro da própria federal. E para a gente ser selecionado nessas vagas de mestrado e doutorado, a gente tem que estudar muito para as seleções e fazer muita produção também de artigos, submeter muitas coisas para muitos congressos também. E trabalhando no banco, eu não tinha esse tempo, né? Eu trabalhava numa carga horária longa, geralmente saía às vezes à noite realmente do banco, e não tinha como eu fazer toda essa produção. É tanto que eu trabalhei e estudei na faculdade e até muitas noites eu ficava de madrugada 2, 3 horas para conseguir fazer tudo. Eu tinha uma bolsa de monitoria também na faculdade, então para produzir esses artigos e submeter. E aí eu resolvi pedir demissão do banco na época. Minha mãe, imagine, né? Era uma renda muito boa na época, eu tinha 21 anos, todas as conveniências bancárias que a gente tinha, a segurança bancária também, então minha mãe imaginava que eu ia me aposentar no banco. Sim. A realidade era essa. E eu fui muito sincera para ela, disse que era para fazer realmente a seleção do mestrado e que ela me desse a oportunidade, que eu iria sair, mas que eu iria estudar de maneira profissional. O que seria isso? Eu propus para ela que eu ficasse 8 horas por dia, realmente, a mesma hora que eu ficava no trabalho, que eu ficasse estudando para fazer o mestrado. E concurso público também. Só que eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Eu vim de uma família muito, muito humilde. Então, assim, desde os 14 anos que eu já trabalhava. Trabalhava em supermercado, trabalhava em padaria, para comprar uma sandália havaiana, para ajudar em alguma coisa. Então, imagina uma pessoa que sempre trabalhou, simplesmente deixar de trabalhar, Sim. deixar de ter essa renda, ter esse contato no mercado de trabalho e sair para estudar. Então, eu passei um mês realmente estudando profissionalmente, mas após um mês, um cliente meu do banco me convidou a fazer o curso do Cresce e trabalhar na imobiliária dele, não vendendo, porque ele tinha uma house, mas gerenciando a house, gerenciando os contratos, gerenciando o time de vendas, gerenciando essa parte sem ser diretamente corretora, sem atender clientes. E eu aceitei a proposta dele na época, não conhecia o mercado imobiliário, como hoje. Na verdade, o que eu conhecia era a parte de gerência a qual ele me convidou. E nessa parte de gerência foi quando eu tive o contato com o mercado imobiliário. Foi quando eu fiz o Cresce lá e comecei a ver essa parte de vendas. Então, o curso de economia, muitas pessoas falam, mas você fez o curso de economia, mas é corretora. Está totalmente entrelaçado ao mercado imobiliário, né? Constantemente a gente vê, primeira notícia do ano, as mudanças das taxas, a mudança da taxa de juros na Caixa Econômica, que é o banco líder de financiamento imobiliário. Então, constantemente eu estou conversando com o meu cliente a respeito da possibilidade dele tirar de um fundo de investimento, de um CDI, de outros investimentos que ele faça para fazer investimento no mercado imobiliário, até porque é um investimento seguro, um investimento que tem lastro também. Então, o curso de economia está totalmente alinhado com a minha formação também de corretora de imóveis, né? E, além disso, além do próprio curso, além da própria formação, uma coisa que me auxiliou muito no mercado imobiliário se chama a disciplina, porque como eu tinha uma jornada de banco, passei pelo processo seletivo de banco, a postura bancária e algumas coisas também, a seriedade com que você trata com os compliances e tudo que você precisa fazer no banco. Então, tudo isso me trouxe essa seriedade para o mercado imobiliário. Talvez assim, né, remetendo ao que você falou sobre constância, né, essa constância bancária, essa seriedade bancária, a seriedade Sim. com os processos, a seriedade com os clientes, isso tudo eu trouxe para o mercado imobiliário e tenho certeza que foi uma influência bancária também. Na época, eu lembro que quando eu pedi demissão, eu conversei com o meu superintendente e ele falou, Olga, você vai pedir demissão, mas não tem motivo. Eu disse, olha, eu vou investir na minha carreira de forma pessoal, mas também não quero deixar as portas fechadas. Se algum dia eu precisar realmente voltar ao banco e se tiver essa oportunidade, eu voltaria. E aí ele falou pra mim, ele disse, fica de portas abertas. Se um dia você precisar voltar, você será sempre bem-vinda. Então, assim, sempre muita responsabilidade com o trabalho. Tem pessoas que não gostam de trabalhar, né? Às vezes eu brinco muito no meu time. Na segunda-feira, pra mim, é um dia altamente motivacional. Pra mim, Olga. Porque eu disse, graças a Deus, mais um dia que eu tô aqui pra produzir, pra trabalhar, pra atender, pra fazer diferença na vida das pessoas através daquilo que eu sei fazer. Então, eu sou muito motivada no trabalho, né? Graças a Deus, encontrei uma área que é muito minha. E essa constância vem desse histórico aí todo.
Legal. E uma área que você se encontrou e que permite você prosperar financeiramente de uma maneira muito interessante, né? Porque o mercado imobiliário, ele realmente muda vidas de pessoas que começam a ganhar um dinheiro que nunca imaginavam que elas conseguiriam ganhar, né? Mas só que assim, muitas pessoas, e isso é uma dos pontos que eu abordo nas contratações de corretor para imobiliária. Eu nunca foco no ganho. Por quê? Porque, primeiro, venda, a gente trabalha com um mercado que é um pouco ingrato. Eu brinco assim, que a gente só recebe quando a gente marca o gol. Até a gente assinar um contrato de venda, até a gente finalizar essa negociação, a imobiliária fez os anúncios, a imobiliária fez a prospecção do imóvel, a imobiliária fez todas as visitas para que a gente pudesse chegar lá ao fechamento do negócio. E pode ser que muitas vezes a gente atenda um cliente e ele entenda que não é o momento de venda. A gente tenta evitar isso através da jornada de compra, né? Mas isso pode acontecer também. Então, os ganhos, eles são muito consequência da seriedade que você tem com a profissão. É tanto que eu falo assim, olha, se você não tem esse perfil de ser um vendedor, realmente, de você atender o cliente, de você prospectar, de você ligar, de você ir atrás, de você principalmente estudar, então esse mercado não é para você. Não é. Se você quiser somente abrir a porta de um imóvel, né? Então, você não é corretor de imóveis, porque você precisa constantemente aprender, estudar e também ter a consciência de que tem que ser muito resiliente, né? A gente trabalha com venda, toda venda ela tem que ser muito resiliente. Você tem que ter muito cuidado com o cliente. E o mercado imobiliário de luxo, eu até brinco assim, porque a gente atende... Quando eu venho vender lá em Gravatá imóveis de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é porque a pessoa já mora aqui em Recife num de 4 milhões, né? Então, geralmente é um valor, já tem uma outra casa. Então, são clientes meio que compradores e vendedores de Ferrari. Tô vendendo, mas não preciso. Tô comprando, mas não tenho pressa. Então, é uma característica também que para atender o mercado que eu atendo hoje, o público que eu tenho hoje, você tem que ter muito mais um anseio em conectar as pessoas, em fazer essa conexão, em fazer essa amizade. E muitas vezes eu sento clientes na mesa. Eu vejo que um é um construtor e o outro é um material de construção. Vamos apresentar os dois aqui. Vamos conectar e fazer com que eles façam negócios também através da minha imobiliária. Porque eu entendo que, posteriormente, esses lucros vão ser reinvestidos dentro do próprio mercado imobiliário. Então, tem que ter muita essa garra e essa identificação mesmo. E aí, quando você tem essa consciência da responsabilidade, então, financeiramente, você vai deslanchar. Não tem como, né? Você é remunerado por isso e bem remunerado. O que é que mais te incomoda no mercado imobiliário hoje em dia que você vê? Em qual aspecto? Em relação a clientes? Em relação em relação aos corretores hoje, em relação às práticas que imobiliárias e corretores têm hoje. O que é que você vê no mercado que mais te incomoda hoje? Certo, vamos... Porque existem 2 processos, né? Existiu a Olga corretora, né? A Olga pessoa física corretora, que através de várias conexões acabou aumentando aí essa carteira de clientes e precisou de outras pessoas para auxiliar no processo. Então, hoje eu não atendo mais os clientes. Quem é que eu atendo? Os meus clientes de base, que são aqueles clientes que sempre fizeram negócios comigo, que muitas vezes um irmão dele quer comprar e gostaria que fosse atendido por mim. Então, esse cliente eu jamais vou negar o atendimento, porque eu sinto falta, né? Foi aí que eu comecei, né? Eu amo estar nos imóveis, ver as vistas que a gente tem lá em Gravatá, atender os clientes, receber as famílias, então eu preciso disso. Mas hoje eu faço muito pouco, então eu atendo pouco mensalmente. Então, esses clientes que já são da carteira e clientes investidores, que são aqueles clientes construtores que a gente vai desenhar o projeto, definir qual vai ser a casa, o tamanho, ou o condomínio que vai ser lançado na cidade. E então, eu preciso hoje de uma equipe, não é? Eu tenho uma equipe de corretores, eu tenho a equipe de atendimento, administrativo, marketing. E quando a gente vai fazer a contratação, ou quando eu converso realmente com os corretores e nos treinamentos e quando a gente tá lá no dia a dia, uma coisa que eu sempre estimulo é realmente a capacitação. Hoje, eu, Olga, defendo que o curso de corretor de imóveis deveria já ser uma graduação. Já ser um curso onde você realmente tem a percepção que você vai ser um profissional naquela área. Até porque eu sinto dificuldades de muitas cadeiras na grade do próprio curso,
Sim. Por conta do tempo, né? A gente tem lá um curso de 1 ano, 2 anos, eu fiz na época no Sindimóveis, foi 1 ano e meio. Então, tem algumas coisas que eu ralei muito no dia a dia pra gente poder aprender. E graças a Deus que hoje a gente tem várias imersões, como eu estava conversando, vários cursos, a gente tem disponibilidade de ir a São Paulo, outros estados, já visitei até algumas imobiliárias também, e a gente aprende aquele gargalo específico que eu tenho. Mas a capacitação e a constância. A capacitação, a constância. Então, assim, hoje eu vejo que é muito difícil um corretor, às vezes, passar do horário dele para preencher um CRM. Para dar uma resposta para um cliente, para mandar um imóvel para o cliente que o cliente está precisando. Então, você ter essa consciência de que você precisa se profissionalizar, que você precisa estar constantemente lendo, estudando, antenado com o mercado, porque o nosso cliente hoje, ele viaja o mundo inteiro. Ele tem empresa em vários segmentos, ele vai fazer várias imersões lá em G4 e outras empresas também, onde ele vai aprender. E essa pessoa, quando vem para um atendimento imobiliário, eu sempre treino os corretores falando assim, olha, no atendimento imobiliário eu falo de imóvel, 10%. O restante é conexão. A gente vai tratar sobre viagens, assuntos, roupas, compras, aquisições e tantas outras coisas. Então, você precisa ter um vasto conteúdo para você poder se conectar com esse cliente. Isso eu falo dentro do meu mercado hoje, né? No mercado de veraneio, que eu atendo hoje 70% de clientes que vão passar finais de semana em Gravatá. Então, é um mercado bem diferenciado que para o corretor, hoje é isso. Então, assim, meu recado, o que me incomoda dentro do mercado imobiliário, que eu acho que também é um grande incômodo até do Guilherme Machado, realmente, que eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos com ele também, é sobre essa capacitação. Sobre melhorar a performance, sobre você entender o cliente, sobre você saber fazer perguntas inteligentes para que você se torne interessante também e que você seja um profissional de qualidade. A gente vê médicos, advogados, arquitetos e tantas outras pessoas investindo, estudando constantemente. Hoje, todos os mercados são assim. E o mercado imobiliário, ele não é diferente. Então, essa constância aí, eu sempre falo para os corretores da imobiliária. Separa lá daquele valor que você está recebendo, quanto que você vai investir em educação. Porque a imobiliária vai treinar, a gente vai fazer esse treinamento, mas você também precisa ir para São Paulo, muitas vezes para um curso que não é do mercado imobiliário, para aumentar a tua gama de conhecimento. Então, esse conhecimento aí, quando não tem, me incomoda. E até alguns pontos que às vezes eu quero fazer parcerias, às vezes eu tô com uma quantidade de clientes que gostaria de terceirizar, dependendo de como fosse, mas eu tenho medo, receio do que vai ser conversado com o cliente, de como esse cliente vai ser abordado. Então, capacitação é uma coisa que me incomoda quando não tem. E o que você falou que eu acho importante também, né? Por exemplo, você é formada em economia, eu sou arquiteto formado, hoje eu não atuo nada diretamente com arquitetura, mas diversos conhecimentos que eu adquiri ao longo da faculdade e ao longo dos cursos que eu fiz durante essa época me dão muita autonomia ou me dão uma visão diferenciada de mundo hoje para trabalhar com marketing imobiliário, né? Que é a minha especialidade hoje. E os corretores têm que olhar não só para cursos dentro do mercado imobiliário, mas para fora também. Vai para um curso de marketing, não só marketing imobiliário, mas marketing geral, né? Marketing empresarial, posicionamento, alguma coisa assim. Posicionamento, né? Exatamente. E o bacana é que a gente teve a oportunidade de se conhecer justamente em eventos. Exatamente. Em cursos, Exatamente. Né? Em imersões de 1, 2 dias, em que você estava buscando conhecimento que não era só na área de marketing imobiliário. A gente teve a oportunidade de estar lá naquele curso de leilões que a gente teve, que foi muito envolvimento de direito, mas a gente estava ali para entender esse universo imobiliário. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai ter um diferencial ali. Total. Quando eu me especializei no mercado imobiliário começo de 2024, o primeiro evento presencial que eu fui em Recife foi do SESD. Sim. Doutora Érica e doutor Augusto. Lócio, né? Inclusive, um abraço para eles dois. Né? Augusto foi meu professor de Direito Imobiliário. Que legal. Não sei se você sabia disso. Então, assim, foi uma diferença muito grande, porque ele leva muito a sério o mercado imobiliário também. Então, foi uma influência muito positiva para mim. E eram aulas realmente que eu aprendi bastante. É tanto que a gente tem um jurídico hoje dentro da imobiliária, que dá um suporte. Ele é o meu jurídico, realmente. Mas a gente tem uma pessoa que faz essa assistência lá. E foi pela seriedade
uns cuidado com a documentação. É tanto que eu tenho 8 anos de mercado imobiliário e nunca tivemos nenhum problema na imobiliária em relação a essa parte aí. Que e legal. ele é uma influência. Um abraço para eles dois, inclusive. Referência, esse casal é incrível, né? Uma referência. Eles respiram o mercado, eles vivem esse mercado, amam. E a educação imobiliária. Pois é. Então, o primeiro treinamento que eu fui foi do SESD. Eu não vou lembrar agora, acho que foi sobre due diligence. Sim. Não entendi muita coisa, eu confesso pra você, foi para advogados o treinamento, mas não entendi muita coisa, mas deu pra pegar algumas nuances desse assunto, e realmente eu vejo que hoje há essa necessidade de capacitação, e assim, isso me leva a outro assunto que eu acho que é um assunto muito importante agora, você, Olga, como gestora. Tem muitas imobiliárias que eu vejo dois lados hoje da imobiliária. Tem as imobiliárias que elas querem investir nos seus corretores. Sim. Então, eu preciso investir, eles precisam investir também, mas eu vou fazer minha parte de investir em educação, em capacitação, assessoria jurídica, que é o time que você faz parte. E tem imobiliária que eu vejo que tem uma filosofia diferente. Ela fica com medo de investir no corretor, porque o corretor vai crescer e vai sair e vai andar sozinho. Como é que você enxerga isso hoje? Como é que você enxerga o papel da imobiliária hoje na educação dos corretores? Total. Porque assim, não adianta você dizer que você tem uma imobiliária, mas onde você não capacita todo o seu time. Até porque seria incongruente eu chegar aqui e falar que gosto dessa questão e acho importante o aprendizado, e você não está investindo como imobiliária nos seus colaboradores e os corretores. Então, exemplo do lado de Amanda, que começou como uma assistente jurídica, hoje está fazendo direito. E aí ela chegou na parceria e disse, Olga, assim, eu tô pensando em fazer o curso, como é que você pode me auxiliar nisso? Eu disse, opa, tudo que eu quero, uma faca e um queijo na mão, de ter uma pessoa onde vai trazer muito mais experiência e conhecimento para os meus clientes. Então, toda a imobiliária, a gente sempre faz esse investimento. Eu sempre brinco, assim, na contratação, uma das perguntas você gosta de estudar? Qual curso que você está fazendo? Como é que você pretende daqui a 5 anos, 10 anos, para saber se a minha empresa, ela consegue auxiliar aí nesse crescimento pessoal também das pessoas. É tanto que meu corretor mais novinho tem 1 ano e meio comigo. Então, são pessoas que já têm uma trajetória comigo. E isso lógico... Isso não é comum, você sabe que isso não é comum, né? Não é comum. E também, assim, não necessariamente amanhã pode ser que ele veja e vislumbre um outro negócio. Isso acontece também. Mas a gente sempre é muito transparente, sempre muito claro. Eu vejo os corretores realmente como parceiros. Eu digo assim, olha, a gente tem uma empresa e vocês são empresas dentro da minha empresa. E é isso que eu sempre estimulo eles a gerenciarem. Por isso que eu estimulo tempo, conhecimento, porque eles são empresas dentro da minha empresa. Eles precisam ser empresas eficientes, né? Eu sempre falo, vocês são autônomos, mas vocês são empresas, vocês são PJs e tem que ser PJs eficientes aqui. Então, por mais que o cliente ele venha a minha imobiliária, né? Mas ele espera que o atendimento do corretor seja reflexo e ele precisa ser bem atendido. Então, eu vejo o corretor como fundamental. Ele precisa dessa capacitação. A gente tem uma via de mão dupla muito grande e uma transparência muito grande. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, eu sou muito democrática. Às vezes eu digo, eu não deveria ser tão democrática assim, mas toda segunda-feira a gente tem uma reunião e sempre a gente faz testes, realmente. Eu digo, vamos testar essa estratégia juntos. Se der certo, deu certo juntos. Se também deu errado juntos. E a gente vai pensar numa próxima possibilidade, em uma próxima estratégia da gente mudar essa configuração aqui. Então, eles sempre estão junto comigo, né? Como eu te falei, hoje eu preciso, e é uma dor, vou ser muito sério, vou deixar muito claro, gestão para mim é uma mudança de mente mesmo, de mindset. Por quê? Porque eu era corretora autônoma. Eu atendia os meus clientes e performava dessa maneira. Então, você ter as suas metas, você vencer as suas metas, você traçar isso, é bacana. Mas a partir do momento que eu tenho agora uma equipe, eu tenho que me debruçar nos resultados. Então, eu tenho que ver como está a minha equipe de atendimento, como está a equipe de marketing, como está a equipe de corretores, ver os números, ver os dados. Isso veio muito
das imersões também que eu fiz. Quando você não tem os dados, você não tem como gerenciar. Sim. Então, esse ano nós já sentamos com os corretores e traçamos a meta desse ano aí juntos, já conforme o resultado do mês anterior, e o resultado de todos é aberto para todos, até para estimular eles também. Sim. Então, o corretor que mais vendeu, por que mais vendeu, a gente dá a oportunidade dele explicar quais as técnicas, as estratégias que ele está usando para isso também. Então, tudo é muito transparente, muito claro, muito visível. Todas as segunda-feiras, toda a equipe vê, desde o atendimento ao marketing, porque todo mundo compõe essa venda. Se a imobiliária não vender, o atendimento não vai receber, né, no final. As outras equipes também não vão. Então, todos eles entendem que são parte da venda, mesmo em setores específicos. Todos vendem. Eu brinco assim, a gente vende todo dia. A gente vende não só imóveis, mas a gente vende a empresa, vende o nosso atendimento, vende a nossa forma de atender. E isso é bem transparente lá na equipe. Mas que aprender essa parte de processos, definir processos, é uma parte que eu estou aprendendo. Né? A gente sempre está aprendendo tudo, mas essa parte... Eu comecei o ano nisso. Eu comecei o ano lá na empresa, eu comecei o ano justamente revisando isso e identificando gargalos e bolando estratégias para realmente melhorar. Essa questão de gestão E, inclusive, isso é uma das habilidades mais valiosas hoje em qualquer negócio. Porque marketing, vendas, atendimento, tudo isso você consegue, além de estabelecer processos claros, você consegue também, muita coisa você vai conseguir automatizar. Sim. Né? Não é muito o nosso assunto aqui, mas eu estava justamente vendo esse fim de semana. Existem ferramentas de inteligência artificial agora e estamos estudando a possibilidade de testar uma dessas ferramentas, que essas ferramentas, elas otimizam todos os teus anúncios. Então você conecta... Os anúncios ou as respostas? Os anúncios. O trabalho do gestor de tráfego, eu já falei isso em outros momentos, daqui a 5 anos não vai mais existir gestor de tráfego, tá? Não vai mais existir. E esse teu mercado é um mercado muito... que as alterações são muito rápidas, né? Exatamente. É uma constante, você realmente tem que estar dentro dele, se especializando constantemente, porque ele muda muito rápido. Exatamente. Eu nunca falei isso pra ninguém, eu falei isso só pra minha gestora. Nós estamos moldando a nossa empresa para sermos uma empresa de inteligência artificial para o mercado imobiliário. Sim. Porque a parada é essa agora. Então, ao invés de a gente ficar pensando só em anúncio, como é que a gente implementa processo e automatiza processo com tecnologia? Então, justamente, a gente ainda não está lá, ainda estamos no começo dessa jornada ainda, mas assim, a gente vê, só que independente de tudo isso, tem que ter o cara da gestão. Tem que ter o cara que vai olhar estrategicamente, vai tomar a decisão e tem que ter feeling, tem que treinar, não tem jeito. É desafiador. Hoje eu levanto a bandeira muito na empresa sobre... Você falou sobre especialista, né? Primeiro, eu mudei muito o meu mercado quando eu resolvi nichar em condomínio. Porque Gravatá tem uma veia rural muito grande, porque a gente tem uma maior criação de cavalo manga larga, uma das maiores do Brasil. Inclusive, o manga larga que foi selecionado no Brasil ano passado é de Gravatá, é de um dos aras lá. Então, a gente tem muita casa fora de condomínio, mercado Minha Casa Minha Vida, aras. E no início, eu comecei com tudo. Mas, quando a gente faz tudo, a gente não faz nada bem feito. A gente faz um pouco, é mediano em quase tudo. E foi quando eu resolvi realmente nichar no mercado imobiliário dentro de condomínio, porque eu gosto muito da veia de arquitetura também, apesar de não ter feito arquitetura, mas eu gosto da decoração, eu gosto dessa parte das plantas inteligentes, de como você melhorar, tanto que eu sempre vou a São Paulo também para conhecer os novos empreendimentos lá, o berço do Brasil, tudo lança lá mais rápido do que aqui nos outros lugares. Então, eu gosto dessa área. E aí resolvi me especializar só em condomínio. Quando me especializei em condomínio, aí ficou muito mais interessante o trabalho. Por quê? Hoje em Gravatá a gente tem vários condomínios catalogados lá na imobiliária, mais de 400. Então, são muitas unidades de casa, sendo que o cliente, quando ele fala para mim, Olga, eu quero vender a minha casa no Raiz da Serra. Eu pergunto, qual é o lote? Eu já sei de cabeça qual é o lote. Aí, eu já imagino como é a casa. Eu digo, eita, tua casa é norte, tua casa é sul. Então, assim, imagina um cliente em 2 minutos de ligação, ele já entender que você sabe
qual é a casa dele. Muitas vezes eu digo, tua casa é X casa, assim, assim. E eu tenho um histórico do condomínio. Então, teve um condomínio agora, que o Ville Montan, que a gente vendeu umas unidades de casa lá. Então, eu sei o histórico de metro quadrado, exatamente. E as objeções. Por que que o cliente... Ontem um consultor me perguntou, ele me fez exatamente essa pergunta. Ele falou, Olga, por que minha casa demorou um pouco para vender? Aí eu falei, as 2 objeções da sua casa, nas visitas com os meus clientes, foram X e X. Então, no seu próximo projeto, vamos estudar, esse projeto ele não fez com a gente, pra gente fazer uma planta, enquadrar no valor e dessa forma. Então, para o cliente, ele só não compra na nossa imobiliária se realmente não for o time dele, se não for o time. Porque quantidade de produtos a gente tem, e muitas vezes quando a gente não tem um produto no condomínio, às vezes ele quer uma casa num X condomínio que não tem um lote à venda no momento. Mas a gente tem contato. Então eu entro em contato com os proprietários e pergunto, você tem interesse de vender? Sei que não está à venda, mas você tem interesse de vender? Então muitos negócios também que nem estão no mercado ainda, a gente consegue trazer para o cliente. Então eu acho... assim, né, no bem pernambucano, assim, arretado isso. Porque você tem todas as informações, para o cliente é muito legal. E para a empresa, eu tenho buscado fazer isso, segmentar. Então, hoje a gente tem um setor de atendimento, mas hoje eu quero fazer um setor só de imóveis, só de prospecção do imóvel, separado do setor atendimento. Então, você vai ligar hoje e você vai falar com uma pessoa que ela vai ser especialista só em cadastrar o seu imóvel e atualizar. Então, cada vez menos funções para uma pessoa só. Eu sei que é difícil falar isso, que já tem algumas pessoas, no começo não era assim, né? Todo começo a gente faz tudo, né? A gente faz tudo. Mas hoje a gente já vai tendo essa oportunidade de ir segmentando dentro do escritório. Talvez esse seja um dos motivos dos corretores também se sentirem muito confortáveis de estar lá. Porque ele não vai tratar de uma documentação, ele não vai no cartório, não é que ele não entenda, tá? A gente sempre tá tocando esse barco com ele. Mas existem os especialistas. Mas aí lá dentro ele vai entregar o dossiê e aí a pessoa vai fazer isso. E o cliente comprador vai saber que vai estar falando com a pessoa da área. Então, ele vai cuidar do quê? Do diagnóstico do perfil do cliente, entender qual é o momento da jornada de compra que o cliente está, orientar o cliente, porque todo mundo tem um anseio de comprar um imóvel. Quem não tem um anseio de comprar um imóvel? Não é um investimento seguro, é um investimento rentável, é um investimento que você também vai passar momentos e construir memórias com sua família, mas que muitas vezes não é o momento. Muitas vezes as necessidades dele não são para agora, ele pode se capitalizar um pouco mais. E uma coisa também que no mercado imobiliário você tem que ter muito cuidado, é que qualquer simulação ou estratégia mal feita de pagamento podem comprometer muito o financeiro do cliente. Eu vejo, muitas vezes chega lá na imobiliária, hoje eu não faço mais assim, de correção de documentação, eu digo, olha, você não procurou imobiliária, comprou com outra pessoa, eu não vou mais corrigir essa tua documentação aqui, infelizmente. Antes eu fazia muito, mas eu pegava uma responsabilidade de corrigir algo que, de certa forma, não fui eu que causei, né? Mas muito financiamento errado, às vezes joga um prazo muito longo pro cliente, às vezes pedem pro cliente fazer um imposto de renda muito alto, orientam de uma maneira muito errada o cliente também, e por isso que você ter uma pessoa especialista para te ajudar nisso faz muita diferença. Perfeito. E eu vejo que muitas imobiliárias são muito perdidas nisso. E a gente vê, enfim, várias lacunas dessas. E, mais uma vez, quem está nos assistindo está vendo justamente os pilares ou a razão pelas quais você domina o mercado, né? Porque você entende, além de valorizar essa experiência do cliente, você também se preocupa com o cliente, tanto o proprietário quanto o comprador, né? Porque se todo mundo ganha, você ganha e, enfim, todo mundo tá feliz no E é mais fluido, né? Também, você consegue levar melhor. E confiar nas pessoas é muito legal. Porque eu até tava prestando atenção, se hoje meu telefone toca tão pouco, assim, é uma coisa que não toca tanto, porque eu confio nos meus corretores, sei que eles estão fazendo o atendimento, sei que o time tá tocando e que você é acionado em uma situação bem específica. E isso te dá também tranquilidade para você raciocinar em outras coisas, né? Total. Esse ano, agora a gente nós vamos contratar pelo menos mais uns 2 ou 3 corretores lá para a imobiliária. Nossa imobiliária, ela não tem uma configuração de uma grande imobiliária de 100 corretores. Não é o intuito, é uma coisa mais direcionada, é um atendimento mais personalizado mesmo. Mas nessa próxima seleção, por exemplo, eu não vou fazer a seleção sozinha, porque ainda tem muito aquele do coração ainda. Eu bati com você, sabe? Nessas próximas seleções eu já venho com uma pessoa de RH para me ajudar, porque a gente já está traçando esse perfil realmente do corretor
corretor do perfil ideal para nossa empresa, de acordo com os nossos valores, de acordo com o nosso mercado. E a gente sempre, eu sou fã de você valorizar muito o trabalho do outro, né? Você é especialista em marketing, o seu conhecimento jamais vai ser como o meu. Eu vou ser especialista no mercado de Gravatá, em vendas. Então, é uma coisa que eu até brinco, né? Às vezes eu falo assim, contratei uma empresa agora para me ajudar no rebranding que eu te falei. E aí ele me passou um orçamento, eu disse, olhem, você me passou o orçamento, eu estava prospectando isso aqui. Eu não vou lhe pedir desconto, porque eu não acho justo pedir desconto em serviço. Mas você pode me ajudar, eu ser sua cliente, porque aqui, se continuar assim, eu acho que eu não vou conseguir ser. Mas você pode me conseguir, de alguma forma, me ajudar. E eu sou muito sincera, porque eu valorizo demais o profissional e os serviços mesmo. Aprendam como pedir desconto de maneira elegante. Aprendi mais um agora. Foi, né? Legal. E a gente poderia passar a tarde toda falando aqui, conversando, tem muito assunto pra gente falar, mas eu queria fechar a nossa conversa falando um pouquinho agora do mercado de Gravatá. Certo. Olga, o mercado de Gravatá está saturado ou ele ainda tem espaço para crescer e evoluir? Então, eu vou explicar para você o que é Gravatá hoje. E aí você vai dizer assim, algumas pessoas vão dizer, Olga, tá sem juízo. Mas Gravatá hoje virou uma região metropolitana, certo? Quando eu estava no período de pandemia, lá, para quem era proprietário de imobiliária e assim, várias outras profissões, mas foi um período muito difícil, quando a gente precisou fazer realmente aquele lockdown. E eu não imaginava como ia ser. Mas a gente vem num período de muito trabalho home office, de um trabalho híbrido, onde as pessoas não precisam necessariamente estarem dentro 100% da empresa, dependendo das funções. Então, muitas pessoas foram morar em Gravatá. Por quê? Porque a gente ainda tem uma característica de interior, uma característica onde o custo de vida é mais barato, onde você consegue ser mais próximo das pessoas, criar suas crianças, assim, numa cidade mais pacata, de interior, para quem também tem esse perfil. E você tem a oportunidade de morar em casas, né? Em casas. Então, hoje você compra apartamento por 2 milhões, mas lá você compra casas com 400 metros, 380 metros quadrados, você compra com área de jardim grande, onde suas crianças vão correr, você vai criar aqueles cachorros maiores que você sempre sonhou de grande porte. Então, você tem uma vida diferente. E as pessoas estão indo morar lá em Gravatá porque, como eu, em 40 minutinhos cheguei aqui pra gente gravar o podcast. Então, venham toda semana pra Recife, muito, muito prático. E cada vez mais as pessoas estão indo morar lá. Então, a gente tem um mercado totalmente pujante, né, lá em Gravatá. Está crescendo, condomínios vão ser lançados lá em Gravatá. É uma característica diferente, né? A gente tem um litoral que é com compactos. A gente lançou compactos também o ano passado para rentabilidade. Esse ano a gente vem com essa força de compactos também de novo, mas a nossa veia principal realmente são as casas horizontais, onde você vai ter ali dentro de um condomínio. Então, só crescimento no mercado é muito bom, financeiramente falando. Às vezes eu fico pensando que perde aquela característica de interior, né? Mais carros, mais movimento, mais burburinho, mais tudo. Mas é isso, né? O progresso, a gente tem hoje uma trajetória onde você sai aqui de Piedade para Olinda. Quanto tempo você passa em um trânsito de alto fluxo? Você chega muito mais rápido em Gravatá. Muito mais rápido e curte também o clima, que quer é bastante diferente, o clima de serra, aquele charme de cidade interior, os restaurantes também de Gravatá, que são muito bons. E para quem gosta também dessa parte do cavalo, dessa veia rural também, é muito bom porque você tá aí convivendo também dessa forma lá. Eu gosto de cavalo particularmente, tenho, então assim, algo que eu gosto muito, que distrai as nossas mentes no final de semana. Legal. O que é que você... O que é que chama mais atenção dos investidores ou dos empresários aqui de Recife de adquirirem um imóvel lá em Gravatá? Se você fosse falar o top 1 interesse, o que é que você falaria? Para quem vai comprar para utilizar ou para quem vai investir? Para quem vai comprar para utilizar. Certo. Hoje o que a gente mais tem são características de famílias, de pessoas que têm criança, que querem que suas crianças vão para Gravatá porque eles vão ter mais liberdade realmente nos condomínios e você vai poder ter essa veia de interior. Então assim, a gente tem cachoeira e outras coisas, então a família que vai viver mesmo, tanto que Gravatá é um mercado bem diferenciado. Se você for procurar imóveis para locação, você encontra pouco.
Quem tem as casas lá não tem característica de alugar os imóveis, tem aquele sentimento das casas, assim. Por isso que a gente tá trazendo um pouco dos compactos, porque a nossa rede hoteleira é uma rede hoteleira boa, mas é uma rede hoteleira de poucos leitos. Então, esses compactos estão vindo também de uma pegada mais nova, justamente para suprir essa necessidade. Porque as casas realmente em condomínio não são muitas casas de locação. Mas então, nós temos famílias lá com crianças, né, nessa fase, temos pessoas que estão indo residir e temos também pessoas que se aposentaram. E que aí viveram um fluxo muito intenso aqui na capital e estão indo para Gravatá para ter realmente esse momento de descanso lá. Essa tranquilidade. E os investidores é o seguinte, a gente passou por um período onde Gravatá não teve muitos lançamentos. Então, eu tenho um mercado de terceiros muito forte lá. Hoje, meu carro-chefe é vender imóveis de terceiro. Então, nós temos poucos lançamentos. Então, para um cliente investidor, ele vai surfar numa onda praticamente, digamos assim, sozinho, né? Ele vai pegar, se ele for lançar um condomínio hoje, a gente tem poucos condomínios que... Agora, eu acho que mais nenhum. Praticamente, a gente já vendeu todos eles. Então, vai ser repasses de terceiros. Então, todo o segmento que você for, se você for para compacto, se você for para lotes de condomínio de médio, de alto padrão, se você for para casa de médio ou alto padrão dentro de condomínio também, que é o mercado que eu atuo, você vai ter veia para todos eles e a gente tem uma demanda muito interessante aí. A gente tem um número de clientes muito grandes, né, numa carteira que deseja, sim, investir nos imóveis. Gravatá hoje está entre as cidades que mais vendem imóvel em Pernambuco. Então, a gente vai perder, lógico, para a região metropolitana e concorrer com praia, né? Que a gente sempre, a pessoa compra uma casa de praia, uma casa de campo e dependendo do perfil, a pessoa vai escolher qual que vai comprar primeiro. Mas todo mundo quer uma casa de praia, casa de campo, né? Desde o tempo dos reis era assim, então permanece da mesma forma. Então, a gente está com um mercado bem pujante. Trabalhei muito em 2024, foi um ano muito promissor, graças a Deus, um ano muito feliz, terminei um ano muito feliz, mas esse ano de 2025... Vai ser melhor ainda. Com bastante gás aí. Vai ser melhor ainda. Compartilho do mesmo sentimento. Para você que está nos ouvindo, todos os links da Olga vão estar aqui. Se você é investidor, enfim, quer entender um pouquinho melhor sobre o mercado, quer entender um pouquinho melhor sobre as oportunidades, vai estar aqui embaixo todos os links da Olga e da equipe. Olga, tinha mais 1 milhão de perguntas rápido, que eu gostaria de fazer para você, mas a gente vai... vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer. Vou agora lá em Gravatá. Com certeza, a gente fazer um podcast lá. Ainda bem que está aqui para todo mundo ver. O convite já está lançado. Ele tem que ir em Gravatá. Não, vamos lá fazer a segunda parte do podcast lá. Mas eu queria agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade. E foi incrível ter você aqui. Foi incrível conhecer sua família, sua Olga, seu marido, que estão aqui nos bastidores também. E, enfim, muito obrigado pela sua presença. E 2025 vai ser incrível para nós, com certeza. Amém. Para todos nós, para você também, eu desejo isso. Me coloco à disposição de você, da equipe, das pessoas que vão ver também esse podcast. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida, no que eu puder, no meu pouco conhecimento, mas o que eu puder lhe auxiliar, que eu puder motivar, né? Eu gosto muito de motivar as pessoas. Eu acho que a gente tem que todos os dias eu acordo pedindo a Deus para fazer diferença na vida de alguém, para abençoar a vida de alguém. E se Ele me deu a oportunidade de ser dentro do mercado imobiliário, então que ele seja um lugar também de fazer outras pessoas se sentirem bem e crescerem. E uma coisa que você tocou agora, né, que eu vou aproveitar bem rapidinho, mas é sobre estar com minha família aqui. Então, essa motivação do meu esposo, que sempre me motivou, não é fácil. Quantos finais de semana, quantos feriados, quantos momentos que ele esteve que ficar com minha filha para que eu pudesse enfrentar esse mercado imobiliário. E ele foi, com certeza, um suporte muito grande junto com toda a minha família para que eu pudesse chegar até aqui. Então, famílias de mulheres corretoras, né? Ajudem, estimulem. É uma profissão linda, valorizem. No começo, eu sofri muito preconceito com a profissão, tá? Porque as pessoas falavam assim, você saiu do banco agora para ser corretora? Como assim? Vai ser a corretora. Então, as pessoas pensavam que era uma profissão muito, assim, meio que marginalizada. Mas, graças a Deus, hoje, já mudou muito esse mercado. E que depende de nós para fazer com que esse mercado seja cada vez mais crescente. Eu tenho certeza que não vai ter limite. Incrível. E você, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima semana com mais uma entrevista incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast. Seja muito bem-vindo à segunda temporada e vamos para um 2025 incrível.